Olá, pessoal. Este é o podcast Eu Tenho Direito. Eu sou Antônio Vicente Martins. Esse podcast é voltado ao debate e à discussão do trabalho da assessoria jurídica do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Hoje nós estamos aqui para falar sobre os direitos das pessoas atingidas, afetadas pelas inundações que ocorreram no mês de maio de 2019. 2019, eu tô com a cabeça no outro lugar. Em maio de 2024, e que devastaram a vida de muitos gaúchos e gaúchas espalhados por todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos estar aqui com o meu colega, advogado e integrante também da assessoria jurídica do Sindicato dos Bancários, o Lúcio Costa, do escritório Costa e Advogados Associados. Bem-vindo, Lúcio. E também com o empregado do Banrisul, dirigente sindical da FETRAF e RS, e também agora eleito para a direção dos sindicatos bancários de Porto Alegre região, o nosso querido companheiro Sérgio, que vai nos trazer um pouco do depoimento de quem foi extremamente atingido pela nossa, por essa enchente, pela calamidade que nos atingiu. Mas antes de começar, eu quero pedir para vocês para se inscreverem no nosso canal, dar o like nesse vídeo, compartilhar com teus colegas bancários. O podcast Eu Tenho Direito. O podcast Eu Tenho Direito é uma produção dos Sindibancários. Então vamos lá, vamos começar, e vamos começar talvez invertendo um pouco e ouvindo, antes de perguntar dos direitos, né, falar um pouco, uma breve exposição que o Sérgio possa fazer para a gente do drama dele, que foi atingido em cheio pela enchente. O Sérgio também tem um canal de YouTube, né, Sérgio? Que o nome é o Sindical Influencer. Sindical Influencer, é isso aí. Bom, vamos falar então, né? Já que estamos aqui para ver sobre as reparações, vamos ver que dano que aconteceu, né? Eu acho que é por aí que a gente começa. Eu acho que está certo em a gente fazer esse ajuste na pauta. Apresentar antes, né? Meu nome é Sérgio Hoff, eu sou dirigente sindical da FETRAF, funcionário do Banrisul há 16 anos. E agora também estou nessa lista aí, nessa estatística das pessoas que foram atingidas, né, pelas enchentes aí no Rio Grande do Sul. É uma experiência que ela é muito pesada, sabe? Ela é muito pessoal, né? Ela impacta muito em ti, no sentido de que tu vai procurar as tuas memórias e tu não encontra mais, tu vai procurar aquelas coisas que te remetem a alguma coisa, a algum outro assunto ou a um sentimento, e tudo se vai. A minha casa, ela ficou de praticamente 3 de maio, 4 de maio, até o final do mês de maio quase, totalmente submersa. Né? Eu fiquei mais de 30 dias, né, abrigado. Eu passei um dia num abrigo público que foi aberto de improviso, e os demais dias eu fiquei um pouco na casa de uma tia da minha esposa, um pouco num Airbnb, um pouco em hotel, revezando, pipocando, até conseguir pisar em casa de novo, né, tornar a casa minimamente habitável e voltar para lá para dentro acampado, né? Que a gente ficou acampado muito tempo dentro de casa também. E assim, o que dá para dizer? É uma devastação, é uma sensação assim de abandono, né? A gente tem lixo por todo lado, as ruas viraram vales, né? Imagina que a rua é um rio e o vale são 2 montanhas de lixo nas calçadas. Continua assim, Sérgio? E isso segue em muitos lugares. Lá na minha vila, lá no meu bairro, por exemplo, eles acabaram de dar uma nova passada na minha rua, porque já estava tudo acumulado de novo. É a terceira vez que eles passam por lá, porque faz a primeira limpeza, as pessoas vão voltando para casa, vão botando o lixo para fora. Faz uma segunda limpeza, vem mais pessoas, ou aquelas mesmas que botaram o lixo agora fazem uma reforma, vai mais material pra rua. Tenta salvar alguma coisa, não consegue e acaba eu botando mesmo. fora. Esse domingo eu joguei fora lá monitores, TVs e tal, nossos lá, porque eu tava esperando secar pra tentar recuperar, abrir eles, limpei e tal. Não adiantou, foi tudo fora. Né? Então é assim, a coisa é gradual, a gente vai aos pouquinhos tentando levantar uma por uma das nossas coisinhas, que ficou, que não ficou, e tentando salvar.
E o poder público, ele claramente está moroso, né, nesse sentido. Tem muita propaganda, tem muito Reels, tem muito videozinho falando que tá tudo certo, que nós vamos resolver, que tá andando e tal. Mas lá na prática, quem mora lá na rua, quem mora lá no bairro, vê no dia a dia o que não está sendo feito. E fica muito gritante. Né? Por exemplo, né, eu sou de Canoas. Né? Canoas, vocês viram, 63% do município desapareceu debaixo d'água, incluindo a minha casa. Lá foi feito muita propaganda sobre as limpezas das ruas, calendário de limpeza, dia tal, não sei o que, não sei o que. E no fim das contas, o que acontece? Né? Eles levam meia dúzia de patrola para lá, umas caçambas, né? Fazem uma raspagem grosseira, né, do maior da sujeira da rua, colocam na caçamba, levam para um aterro, né, aquele aterro que já ficou maior que a Sapucaí, pelas últimas estimativas, deu 900 metros de comprimento por 6 metros de altura, de entulho em Canoas, dentro de um parque. Nossa. E a partir dali é depois descartado em aterros autorizados, né? Mas aquilo ali é assim, é uma limpeza grosseira que é feita, né? E que as pessoas continuam pisando em material sujo, pisando em madeira com prego, né? Material de construção que fica pelo caminho. E é despesa porque o asfalto também tá uma desgraça, né? É buraco por tudo. Então a gente tá num ritmo de caos, né? E ele vem sendo constante. Ele dá sinais, dá espasmos de que vai diminuir um pouco o caos, mas ele se mantém, ele tá virando uma nova constante. Eu acho que esse é o principal problema. A gente teve uma migração do lado leste da cidade, lado oeste para o lado leste, né? E essa migração causou um colapso no trânsito da cidade, por exemplo. Uhum. Né? A gente estava lá numa situação que, assim, era distópico, né? De ver como é que estavam as ruas, as pessoas transitando, as filas em centro de doação, né? E tudo isso foi aos poucos se desmanchando, mas não necessariamente porque está se resolvendo. Sim. Né? Muito mais porque vai se criando um apagamento, vai diminuindo o ritmo das doações, vai diminuindo o ritmo da assistência, né? Ao ponto de chegar agora, que nem aconteceu e está acontecendo lá em Canoas, que a prefeitura propôs um programa de limpeza, de reconstrução da cidade, com um auxílio municipal, né, para os afetados, em que o afetado tem que fazer um trabalho praticamente escravo para o município. A prefeitura propôs, olha, nós vamos fazer uma seleção aí de, sei lá, 5 mil pessoas, vocês vão receber o auxílio de Canoas, que é R$2.000, mas é parcelado em 5 vezes de 400, e para você fazer jus a esse auxílio, você tem que trabalhar na limpeza da rua, tem que trabalhar na limpeza das ruas, tu vai ser escalado para trabalhar, para operar como um gari da prefeitura, né? Então já é um programa excludente, porque daí as pessoas que trabalham não podem fazer, que tem emprego fixo já não tem como fazer, né? As pessoas que precisam do dinheiro, mas que estão trabalhando aquela função toda, já não recebem também, né? E vai só piorando. Não, e a prefeitura não contribui para a solução. Acho que é isso. A prefeitura tem que botar a mão e ajudar na solução. Lúcio, o que e acho que tu pode dar uma introdução, assim, falar o que a enchente trouxe do ponto de vista do atingimento de direitos e dessa destruição toda. A gente tem que reclamar para o Papa, é isso? Ou a gente tem algum caminho para poder também fazer questionamentos ao poder público que seria responsável não só pela administração e pela prevenção, pelo cuidado, etc., pela manutenção de equipamentos que poderiam evitar, né, essa tragédia toda. E eu faço depoimento também, Sérgio, que o meu escritório, que fica numa zona perto ali da Praia de Belas e tal, ela não está junto ao rio, né, mas está, a 200, 300 metros do rio, ela acabou sendo também atingida. O meu prédio está fechado até agora. Eu passei hoje de manhã pela frente do prédio. Eles continuam tirando água do subsolo do prédio. A água continua vertendo do subsolo do prédio. E, portanto, nós estamos aqui maio, junho, julho. Nós já estamos no final. Quase agosto já. Nós já estamos no final de julho. E ainda o prédio, que é um prédio de 3 torres com 18 andares cada uma. E imagina o que isso significa do ponto de vista da economia até dessas pessoas que trabalham lá, das empresas como
o meu escritório, mas de também pequenas empresas, né? Porque uma das torres é de pequenos escritórios de 30 e poucos metros e tal, que é aquilo ali o cara tem, entende? Ele não tem outra coisa. Então ele não tem essa capacidade de regeneração, digamos. E a prefeitura é aquilo como se nada tivesse acontecendo. Ó, vocês se explodam aí, entende? Então é muito grave a situação. Claro, atingiu o comércio, atingiu pequenos comércios, atingiu também grandes empresas, né? Nós não estamos só falando dos trabalhadores que foram atingidos, como o caso do Sérgio, com milhões, milhares de pessoas na Grande Porto Alegre e também algumas cidades do interior que também foram varridas do mapa, né? Mas pegando bem Porto Alegre e a Grande Porto Alegre, porque eu acho que Porto Alegre e a Grande Porto Alegre, elas foram afetadas pela incúria do poder público na manutenção dos equipamentos que poderiam evitar essa tragédia, né? Lúcio, seja bem-vindo também. Muito obrigado, um prazer estar com o Vicente, colega e amigo de muito tempo, Sérgio, companheiro de muitas lutas. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a enchente, ela tem um componente que é natural. Ela ocorre, inundações ocorrem. A questão que a gente tem que perguntar, particularmente na região metropolitana de Porto Alegre, é: sendo a enchente um fato natural, esta enchente que nós vivemos, que sequer atingiu a cota dos 6 metros do sistema de prevenção, ela poderia ter sido evitada nas suas consequências. Não estou falando de parar de chover, porque isso é com São Pedro. Estou falando na inundação. Dizem que é com São Pedro, né? Eu, como bom católico, tenho plena certeza. Pode ser com Iansã também, por isso, né? Também. ADC, eu sou bem ecumênico. É. Se a gente for ver, por exemplo, o caso de Porto Alegre, nós vamos ver assim: o sistema de proteção de cheias de Porto Alegre, ele não é um sistema ruim. É um sistema que tem 60 quilômetros de diques. Tem 23 casas de bombas. Né? Por que deu errado? Por que inundou? O Estado tem alguma responsabilidade nisso? Nos parece que sim, porque, veja bem, o Departamento de Esgotos Pluviais foi extinto na gestão do atual prefeito. O DEMAI, o órgão que incorporou o antigo DEP, ele, no período de 2013 a 2021, ele teve o quadro reduzido em 1.100 funcionários. Ele tinha 2.300, passou para 1.100. E com novas atribuições. Exatamente. E serviço público implica em servidores públicos, implica num técnico que visite a casa de bombas, implica num operador mecânico que faça a manutenção dos motores, num engenheiro que faça o estudo da preservação dos diques. Eu me lembro, por exemplo, que há 25, 30 anos atrás, o DEP tinha equipes que acompanhavam os diques para controlar a proliferação de ratos, porque os ratos escavam e danificam a estrutura. Então, tem uma responsabilidade nítida do poder público que deixou de fazer. Para trabalhar essa questão, nós temos duas alternativas. Tem uma que é a CUT do Rio Grande do Sul e a Associação de Juristas pela Democracia está manejando, que é uma ação civil pública, né, pedindo que o município de Porto Alegre seja obrigado a apresentar um plano de recuperação e manutenção dos sistemas de prevenção às cheias. Para vocês terem uma ideia, nesta ação que já teve um despacho favorável, a prefeitura foi notificada e deverá apresentar, o magistrado ele diz que a omissão ou deficiência foi grave, foi identificada,
né? Ou seja, o Poder Judiciário gaúcho já está convencido que algo anda mal, que algo deveria ter sido feito. Mas aí também nós temos um segundo aspecto, Vicente e Sérgio, que é assim, por exemplo, o Sérgio, né? Ou a minha prima que mora ali no Fátima, que bateu água 4 metros na casa dela. Ela perdeu todos os móveis, ela perdeu todos os eletrodomésticos, ela perdeu o automóvel, porque esses carros modernos, isso aí é tudo cheio de equipamento eletrônico. Nós achamos que essas pessoas têm direito a buscar se indenizar frente ao poder público pela omissão. E veja bem, não é só o dano material, como a gente chama. Não é só quantificar quanto custa a TV, quanto custa o carro, quanto custa a cama, né? Nós temos também, e tem uma pesquisa super interessante, que identificou que 49%, depois da enchente, 49% da população do Rio Grande do Sul padece de depressão. Sim. Né? Então nós temos também um dano moral, porque tu imagina, o Vicente, por exemplo, ele não pôde trabalhar. Não, e a perda que o Sérgio também relatou aqui, assim, a perda de memória, memória afetiva, quer dizer, olha, são as fotos, são as lembranças, né? É o vídeo do filho pequeno que estava ali, que está tudo perdido, porque isso não tem recuperação. Então, essa memória, essa memória afetiva, às vezes até o cara que está escrevendo um romance, um livro, ele pode ter perdido absolutamente tudo, né? Tudo pode ter ficado embaixo da água, e isso é uma coisa que não é simplesmente uma tempestade que passou e que acabou como um furacão, por exemplo, que acaba levando uma casa, E a gente não está nem falando das vidas humanas que foram perdidas, das vidas animais que foram perdidas também e que tem toda uma relação de afeto. E eu sei que o Sérgio tem uma relação muito forte com os seus pets e tal, e que perdeu, né? Perdeu também, conseguiu recuperar alguns pets que ele tinha na sua casa, mas que acabou perdendo também, e que isso tem consequências também do ponto de vista afetivo, do ponto de vista de estabilidade emocional, do ponto de vista de tudo isso, e que sim, poderia ter sido evitado, poderia ter sido diminuído pelo menos, né? Claro. E essa questão que tu tocaste, Vicente, da perda da memória, não é só a perda, por exemplo, da memória do álbum fotográfico da primeira comunhão da minha filha. É a perda, por exemplo, dos álbuns fotográficos que se tem, que herdados do pai e da mãe, claro, onde está o casamento do pai e da mãe, as festas de família. Claro. Isso é uma destruição muito violenta dos afetos das pessoas. Muito grave, muito grave. Não, e para além até dessa questão da lembrança em si, tem também a história recente nossa, o nosso apego emocional com... O Vicente citou, por exemplo, os pets, né? Eu tinha 3 gatos dentro de casa, né? E os meus gatos, eles ficaram dentro de casa esse período todo. Eu pedi ajuda para uma ONG, eles foram até lá, inclusive, tentaram fazer o resgate e tudo mais, mas no meio daquele caos eu até perdi contato com o pessoal. E eu voltei para casa, o meu medo era encontrar cheiro de carniça. Sim. Né? O meu medo era esse, porque se eu levasse a minha esposa e a minha filha para lá para me ajudar a limpar, né, ia ser um trauma muito grande. Então eu fiz a minha esposa e a minha filha ficarem onde a gente estava, lá no Airbnb, e fui sozinho. Não, essa primeira vez eu vou sozinho. Eu atravessei uma muralha de lixo para chegar em casa, porque a rua estava interditada. Né? Eu atravessei aquilo, fui até em casa, caminhei 1 quilômetro e pouco depois do Uber para chegar lá. E comecei a procurar, ver se eu achava alguma coisa. E uma das minhas gatas apareceu. Tava lá, magrinha e tal, não sei o quê, mas tava lá miando, me chamando, né? Eu consegui resgatar ela. Agora, os outros 2 eu nem consegui ter vista ali. Não consegui ver na hora. Tava tudo fechado, enfim, escuro. Tudo muito sujo, tinha que escalar a minha geladeira para chegar no quarto. Então, quando a gente foi para limpar a casa mesmo, fazer limpeza pesada, tirar os móveis e tal, os meus outros 2 gatos
ouviram o barulho, eles estavam lá dentro, estavam no meu quarto, mas estavam escondidos. Quando eles começaram a ouvir o barulho e a movimentação de móveis, eles fugiram. E eu não achei mais eles. Eu sei que eles estão vivos. Eu olhei pra eles, assim, eu vi por um relance. Eu vi um correr, daqui a pouco saiu o outro, saiu correndo também e foi embora. Pularam pro terreno dos fundos e sumiram. Então eu sei, ficaram vivos, estavam relativamente bem, né? Mas eu fiquei com uma gata dos 3. E, poxa, minha filha é apaixonada pelos gatos, né? Minha esposa ficou muito mal com isso. Os nossos cachorros foi um caos, porque nós temos 5 cachorros no pátio, tínhamos 5, agora tem 3. Uma das cachorrinhas, ela era lar temporário, a gente adotou como lar temporário, então eles adotaram, levaram embora, beleza, né? Ficou num lugar melhor, tá bom. A outra, né, simplesmente assim, por ausência do poder público, inclusive, não teve um protocolo para cuidado com os animais, prevenção de zoonose, resgate e tal. Tudo isso foi feito por voluntário. Sim. Né? Foi a ausência do Estado total. Se já estava ausente com relação às pessoas, com os animais foi completa a ausência. E isso que Canoas tem uma secretaria supostamente de bem-estar animal. Né? E o que aconteceu? Os abrigos ficaram todos na mão de voluntários. O primeiro e segundo mês foi totalmente na mão de voluntários. Só que os voluntários revezavam as turmas. Chegava uma turma de voluntário, ficava 2 dias, 3 dias, saía, voltava outra. Então, cada um que chegava implementava um protocolo para cuidar dos animais. Nós encontramos 2 dos cachorros na primeira semana. A gente foi lá, catalogou, marcou, colocou telefone, tudo. Assim que eu puder, eu volto aqui. Quando eu puder acessar minha casa, eu volto e resgato eles, levo para casa. Deixamos o telefone, tudo certinho. Deu 2 semanas. A gente foi de novo para ver eles, tinham desaparecido. Aí, o que aconteceu? Um dos cachorros, eles botaram de novo para adotar, como se não tivesse dono. E a outra cachorra nós nunca mais encontramos. Quando a gente foi falar com o voluntário, ele falou o seguinte, olha, podem ter roubado aqui dentro, porque estavam roubando. Ou alguém pode ter adotado e levado embora. E isso é uma coisa que a gente está falando e que só ele reforça, digamos, a posição de que seria e é fundamental a ação do poder público, né? Nesses momentos de crise, de tragédia, de desastre como a gente vivenciou, desse desastre climático da enchente, necessariamente um poder público que seja ativo, que organize até o voluntariado. É esse o ponto central. É que as pessoas, muitas vezes, elas têm vontade, querem ajudar, ajudam, são voluntárias nessa ajuda, mas necessariamente é preciso que se tenha uma organização, porque senão é todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo e repetindo as coisas muitas vezes, gastando energia desnecessária muitas vezes, né? Sim, então isso é que é o fundamental. E a questão é essa de que a ação jurídica que o Lúcio fala é muito clara, né, Lúcio? Do ponto de vista de conceito jurídico. Toda pessoa que sofreu um dano, ela tem o direito de ser indenizada se esse dano puder ser identificado como de responsabilidade de alguém. Se esse dano que a pessoa sofreu, ele é decorrente da ação ou omissão de alguém, e é esse o conceito jurídico mesmo que estou me lembrando das aulas de direito civil aqui, tá? E ação ou omissão de alguém que seja por imprudência, negligência ou imperícia, ela necessariamente deve ser indenizada. É o que a gente chama de responsabilidade civil, tá? É o conceito de responsabilidade civil. Toda ação ou omissão causada por alguém que cause um dano a outra necessariamente tem que ser indenizada. Nesse caso, o que fica muito claro por todas as análises que são feitas aqui em Porto Alegre é de que a inundação que atingiu bairros como Centro, Menino Deus, Praia de Belas, Cidade Baixa, Sarandi, Humaitá, Vila Farrapos, elas são decorrentes da omissão e negligência do poder público na manutenção dos equipamentos preventivos de combate às cheias, de combate às enchentes. Então, foi exatamente
por falta de manutenção, por negligência na manutenção do poder público, que era a responsabilidade dele, que as casas de bombas acabaram sendo inundadas, que as casas de bombas não tinham equipamentos modernos que fizessem ela funcionar mesmo abaixo d'água, e que também alguns desses diques acabaram sendo fraturados, acabaram sendo invadidos pela água, acabaram rompendo, né? Era uma coisa meio assim patética de que os diques eram reforçados com sacos de areia, né? Então era uma coisa meio lá da década de 40, quando aconteceu a grande enchente de 41, que foi muito superada pela enchente de 2024. E uma coisa que não serve pra nada, inclusive, tá? Essa história do saco de areia tá mais que comprovado. Os técnicos, as pessoas que trabalham no DEP, inclusive, foram a público dizer, isso não serve pra nada, isso é pra propaganda. E até o que o Lúcio comentou aqui do número de trabalhadores do DEMAI que acabaram saindo em função das péssimas condições, de não foram repostos, isso aí é uma negligência do poder público também, que fica evidente, que fica... que do meu ponto de vista, do ponto de vista jurídico, meramente jurídico, eu não tenho dúvida de que há sim a responsabilidade da Prefeitura de Porto Alegre por todos os danos ocasionados nesses bairros que eu elenquei. E o que mais impressiona é a cara de pau do prefeito de não dar uma resposta para a população. E agora de não dar nem resposta, de exatamente tentar diminuir esses prejuízos. A gente continua também com muito lixo acumulado na rua e com o poder público talvez se preocupando com o processo eleitoral que se avizinha e não com resolução dos problemas que a enchente acabou trazendo para milhares e milhares de pessoas em Porto Alegre. Lúcio. Tem uma questão que é importante que você que está nos escutando considere. O Vicente falou em responsabilidade civil, mas nós estamos falando de um tipo de responsabilidade civil com uma peculiaridade. Veja bem, quando alguém me provoca dano, eu tenho que provar que esse dano foi provocado pela ação ou omissão dessa pessoa. Neste caso da enchente, nós estamos falando de um tipo de responsabilidade civil que em direito nós chamamos objetiva, em que basta a existência da omissão do Estado de um lado e o dano de outro. Então, você, por exemplo, que mora ali na Vila Elizabeth, no Sarandi, né, que teve a sua casa alagada, destruída, a única coisa que tu vais ter que provar num processo judicial é: eu moro no Sarandi, a minha casa foi destruída, tu não vais ter que discutir se tinha ou não tinha tal ou qual coisa no bairro, porque o Estado deveria ter providenciado isso. E uma questão importante também é assim, nós sabemos que bastante gente hoje tem pequenos negócios, né? Ou, por exemplo, o cidadão trabalha no banco, mas ele tem um pequeno negócio na sua casa. Essas pessoas que tiveram os seus negócios destruídos, além de poderem e terem o direito a ser indenizadas, elas têm o direito de buscar o que elas deixaram de ganhar neste período. E aqui, gente, é super importante a gente ter claro, a única coisa que se busca nesse tipo de ação é colocar as pessoas na mesma situação ou na situação mais próxima possível a que elas estavam e perderam por incompetência, inação do poder público. E nós sabemos o quanto custa para as pessoas comprar uma TV, comprar um carro, montar o seu negócio. Então, é importante a gente considerar que esse tipo de ação, assim como a ação da CUT
que pediu e foi deferido, que o município apresentasse um projeto de contingenciamento para as áreas de alto risco em Porto Alegre, é importante que o poder público assuma a sua responsabilidade pelos danos que provocou, porque isso, inclusive, tem um efeito educativo, porque, como se sabe, a parte do ser humano que mais dói ainda é o bolso. Eu acho que eu acho que ele é educativo e não é nada pessoal contra este ou aquele agente público. É sim uma questão política de discussão da responsabilidade desse agente público. O que não pode é esse agente público simplesmente lavar as mãos como se ele nada tivesse contribuído para o desfecho daquilo que está acontecendo, como se aquilo fosse simplesmente São Pedro que mandou e choveu. Não, tá bem, São Pedro que mandou a chuva, ficou chovendo bastante, mas sim, a gente tinha condições de evitar o desastre da forma como ele atingiu. Esse debate é um debate de natureza política, de natureza educativa e de natureza de resgate da cidadania. Então, não só as pessoas sabem o quanto custa comprar uma geladeira, comprar uma televisão, fazer um empreendimento. O Sérgio era um cara que estava construindo um empreendimento do ponto de vista de tentar ter uma importância, de ter um canal de YouTube, que é um empreendimento, ele tem investimento naquilo. Minha renda extra, aquilo. Ele tem um rendimento naquilo, ele tem um investimento naquilo. E isso ele foi destruído pela incapacidade, pela negligência de quem deveria estar cuidando do cidadão, deveria estar cuidando do empreendimento. Ontem, Lúcio, me mostraram umas imagens de um pequeno comércio que tem perto do Fórum Central aqui de Porto Alegre, perto, portanto, do meu escritório e perto de uma zona bem central da cidade aqui. E o amigo que estava me mostrando estava dizendo, e o gringo lá tá fazendo uma reforma e vai reconstruir. Eu disse, sim, mas ele vai gastar R$500 mil para fazer essa reforma e para reconstruir e para repor tudo o que ele perdeu. Porque ele perdeu todo um mercadinho. Imagina um mercadinho de bairro que perdeu todo, tinha água até o teto, então ele perdeu tudo. Não só os refrigeradores, não só os equipamentos que ele tinha, mas todo o estoque, etc. Não, vamos simplificar. Esse cara, ele está tirando dinheiro de qualquer lugar, está fazendo empréstimo, está mantendo o empreendimento dele, está tentando... Mas e o poder público não está fazendo nada. E o poder público que eu estou falando aqui é a prefeitura, é o estado do Rio Grande do Sul, não tem nenhuma política de Estado para repor isso. Não e tem. Que seria fundamental, entende? A Prefeitura de Canoas, ela tem que olhar esse pequeno empreendedor que é o Sérgio e tem que, de alguma forma, auxiliar a reconstrução destes pequenos empreendedores que estão espalhados em toda a cidade, né, Sérgio? Não, e assim, para simplificar bastante, assim, para deixar muito claro, a gente perdeu, para além da questão de negócio, de estrutura e tal, eu tô com roupa de doação, tá? Eu levei essa camisa de flanela aqui, eu levei comigo durante a enchente, durante a chuva. O resto todo que eu tô vestindo foi doação. Camisa, calça, meia, porque simplesmente a cidade colapsou. As minhas roupas apodreceram quando eu cheguei, porque ainda por cima teve uma questão. A minha rua, a água baixou por volta de uns 15 a 20 dias. Só que para eu poder voltar para lá foi mais de 30 dias, porque o acesso ao bairro estava inundado. Porque não tinha feito manutenção nas bombas para tirar a água do acesso à rua. Então tem muito mais coisa que eu poderia ter salvo, por exemplo, se eu não tivesse ficado tanto tempo parado. Teve gente com casa saqueada durante a enchente. Gente que depois da enchente teve casa saqueada. Teve gente que perdeu, assim... É uma violência muito grande. Às vezes a gente, assim... Lá em Canoas aconteceu isso, sabe? A pessoa mora do outro lado da cidade e não consegue ter dimensão do que aconteceu do lado de lá.
A gente normaliza. A gente normaliza, porque a gente vê tanto aquilo é martelado tanto na nossa cabeça. Sim. Tipo assim, meu Deus, olha essa água na Matias Velho aqui no viaduto e tal, não sei o quê. Passou o segundo dia, poxa, a vida continua lá. Terceiro dia, pois é, e vai diminuindo o tom. E as pessoas começam a olhar só para sua individualidade e não enxergam o tamanho desse problema. Sim, Né? daqui a pouco aquilo diz, é uma pocinha. É uma Ah, pocinha aqui. já vai. foi, passou, outra pauta, próxima pauta. É. Principalmente hoje em dia, né? Com essa questão de rede social. Foi uma mobilização imensa. Na primeira semana, segunda semana. Eu, no primeiro dia, falei, anotem aí, vai dar 2 semanas, 3 no máximo, estourando um mês, um assunto morreu. Não deu outra. Tava todo mundo precisando de assistência ainda e foi todo mundo largado. Lá em Canoas, por exemplo, eu estava falando dos pets agora há pouco, dos abrigos. Quando o município assumiu e começou a assumir os abrigos, né? Primeira coisa que eles disseram foi o seguinte: vocês têm 10 dias para encontrar os cães de vocês, os gatos de vocês e resgatar. Depois disso, nós vamos microchipar e botar para doação. Para qualquer outro que aparecer. Aí tu fica assim, poxa, eu não consegui entrar na minha casa ainda. Eu não entrei na minha casa. E tu tá me dizendo que eu tenho que ir resgatar meu cachorro e meu gato para ficar num abrigo que eu tô. Sabe? Então tem dimensões nesse tema que elas são muito grandes e que a gente acaba encaixotando, colocando em alguns lugares, que a gente não enxerga a magnitude disso. Nós estamos vivendo um trauma coletivo. Eu digo para minha esposa lá em casa, nós estamos vivendo um trauma coletivo que nós não conseguimos processar ainda, dado o tamanho disso. É isso, nós vamos ter tempo para fazer e para sentir e para metabolizar, eu acho que a expressão mais é o certa único assunto. isso, é metabolizar mesmo, né? Porque é o único assunto que se trata quando a gente encontra um conhecido. Uhum. Se tem uma pessoa que tu não viu antes de maio, tu encontra agora, e aí, como é que foi pra ti? Uhum. Esse é o começo da conversa. Ontem eu voltei pra academia, encontrei lá os colegas e tal, o pessoal antigo lá. Pô, cara, e a tua casa como é que foi? Eu, a minha deu telhado, e a tua? Não, a minha foi na altura da janela e tal. E aí, perdeu tudo, recuperou tudo, como é que foi, como é que não foi? Esse é o assunto da cidade. Sim. Nós estamos vivendo isso. E nós não perdemos tudo. Eu tive o privilégio de não ter perdido tudo, porque a minha casa é uma construção nova, estou financiando ela. Estou pagando minha casa, minha vida dentro da obra. Teve gente, por exemplo, que eu peguei relato agora, uma colega do Banrisul de Lajeado, que a mãe dela, ela não conseguiu encontrar casa. A casa sumiu. Sabe? O bairro inteiro desapareceu. Então, assim, a gente ainda fica escalonando assim, tá, mas eu perdi mais que tu, eu perdi menos que tu, né? E vai tentando digerir essa coisa, sabe, que foi colocada na nossa frente. Tentando diminuir um pouco o dano que teve. Bom, eu tenho que encerrar, quero agradecer muito a presença do Sérgio Hoff, diretor aqui dos sindicatos bancários. Quero agradecer também muito a presença do colega do Lúcio Costa, que falou um pouco sobre a questão de responsabilização jurídica de quem pode e deve ser responsabilizado pelos prejuízos. Fica aqui a sugestão das pessoas procurarem os advogados, advogadas. Tu já marca a minha hora, doutor. Procurarem aí as assessorias jurídicas de entidades que podem ajudar e auxiliar a propor essa discussão e tentar, pelo menos, diminuir um pouco o prejuízo material que foi causado pela negligência e imprudência das prefeituras, dos municipais, no caso aqui de Porto Alegre, Canoas e outras cidades da região metropolitana. Esse é o programa Eu Tenho Direito, uma realização, uma produção dos Sindibancários. Na apresentação eu, Antônio Vicente Martins, na produção junto comigo, Laís Esker. Na técnica, o nosso Diego Dornelles, a coordenação de comunicação é da Aline Adolfos e a direção de comunicação é de Gilney Nunes, diretor do Sindicato dos Bancários. Eu Tenho Direito. Volta na próxima.